O governo acreditava que conseguiria fechar o ano com um déficit de 139 bilhões de reais, mas as contas indicam que o rombo deve ser maior. O que nós mostramos no último relatório, divulgado no dia 10 de agosto, é que provavelmente o número para o resultado primário, que é receitas menos despesas do governo central, deve ficar nesse ano ao redor de 156,2 bilhões de déficit primário. Isso significa que é um número elevado, próximo do que foi no ano passado, mas mostra como o desafio fiscal ainda é grande. A matemática para diminuir o buraco nas contas públicas deve ou enxugar as despesas ou aumentar as receitas. A recuperação lenta da economia dificulta o aumento das receitas. Além disso, aumento de impostos prejudica a recuperação da atividade econômica. Não adianta só esperar também que o crescimento resolva tudo, porque em economia tudo acaba sendo circular. O crescimento econômico depende das expectativas dos agentes econômicos, dos investimentos que afetam as receitas. E, portanto, se não houver o ajuste fiscal, não tem essa recuperação. Por outro lado, se não houver também medidas externas, por exemplo, estímulo às exportações, o aumento das concessões de infraestrutura, que são medidas externas, exógenas, ao ajuste fiscal, também o crescimento não vem e o ajuste não se torna viável. O próprio presidente do Senado já adiantou que não vai colocar na pauta projetos que envolvam aumento de tributos. Compreendo as dificuldades do governo, mas nós não temos condições nesse momento em que a economia passa por dificuldade, todos nós sabemos, enquanto nós temos 14 milhões de brasileiros que estão sem trabalho, nós aumentarmos carga tributária. Então esse foi o grande debate de ontem, porque eu disse que teria muita dificuldade em pautar matérias que alterasse ainda para mais a carga tributária. Para este ano, o governo até já estudou algumas formas de aumentar a receita sem ter de aumentar os impostos. É o caso, por exemplo, da reoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia. Essa medida já foi abandonada, mas continua tramitando aqui no Congresso o projeto do Refis, que é a renegociação de quem tem dívida com o fisco. A expectativa inicial era de uma arrecadação de cerca de 13 bilhões de reais, mas a Câmara incluiu no texto descontos em juros e multas de quem tem essas dívidas e a conta não deve ser tão generosa.